Boa noite, né? É hora à noite, então boa noite para todo mundo. Mais uma edição do Pode Prosear. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui a Érida Patrícia de Souza, psicóloga, com mestrado e doutorado em gestão de pessoas, gestora de cursos e docente da UniUB, palestrante e orientadora profissional e founder mesmo que fala isso, né? É que o meu inglês é uma beleza, do canal Saberes Psíquicos no YouTube. Nós vamos falar sobre transtornos mentais, principalmente transtornos mentais pós-pandemia. Eu quero pedir, antes de mais nada, para o pessoal clicar aí, né, para se inscrever no canal. A gente está fazendo uma campanha, a Isabela está devendo uma campanha para jogar lá no Facebook, no Instagram, para a gente pedir para o pessoal se inscrever no canal do YouTube também, para poder acompanhar essa e outras entrevistas que a gente está fazendo. Eu acho que esse assunto aqui hoje ele é um assunto assim, que muita gente tem interesse, muita gente vai gostar dessa prosa aqui de hoje, porque realmente essa pandemia, todo mundo conhece alguém que depois da pandemia, né? Eu queria que você começasse dando suas credenciais, né? Mas também já perguntando, qual que é a diferença? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de transtorno mental, porque existe uma diferença, né? Transtorno não é uma doença mental, né? Se tem uma diferença de transtorno mental, também tem síndromes, né? E tem a doença mental. Queria que você, na sua introdução, falasse um pouco sobre essa diferença, para as pessoas entenderem do que nós vamos tratar aqui, que nós vamos tratar especificamente do transtorno, né? E não das outras questões. Certo. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos vocês. Como o Mozart disse, né? Meu nome é Élida e estou muito honrada em estar aqui, porque eu também comecei recentemente essa trajetória de podcast e eu sei que não é fácil, mas todo mundo que faz esse tipo de trabalho, de alguma forma, pensa em contribuir, né, com conhecimento, com pesquisa, com discussão, algo que às vezes está muito restrito à academia, ao mundo da pesquisa, e que pode sim ser popularizado, né? A questão da saúde mental, principalmente no pós-pandemia, na pandemia e no pós-pandemia, né, a gente viu assim um boom de como as pessoas começaram de fato a se interessar por esse tema, porque viram o problema chegando à porta de cada uma delas, né? Então, a gente vê o quanto é importante falar sobre isso, desmistificar determinados assuntos e popularizar, dar informação às pessoas do que de fato elas podem fazer caso passem por um problema como esse, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu vou aproveitar aqui, Mozart, para já pedir para vocês já curtirem o canal do Saberes Psíquicos também, né? Lá a gente vai dar aqui hoje a gente vai começar a dar uma pincelada de assuntos que lá a gente aprofunda mais, né? Então, vocês todos estão convidados a conhecer também o nosso trabalho lá no canal Saberes Psíquicos, ok? Respondendo a sua pergunta, Mozart, sim, há uma diferença que precisa ser colocada aqui. Doença é algo que é estabilizado, que apresenta sintomas, que eu sei claramente a causa daquele problema, né? Então, é uma doença quando eu sei claramente o que é. Síndrome, eu não sei exatamente o que é, né? E tanto doença quanto síndrome estão muito associadas às questões físicas. Agora, quando eu vou para o lado do mental, do psíquico, eu costumo associar isso a um transtorno. Então, se for definir aqui de modo bem simples, o que é um transtorno mental? Transtorno mental é uma alteração no cérebro mesmo, né? Que causa mudanças no jeito da pessoa perceber a realidade em que ela está, na maneira dela sentir as emoções que ela costuma sentir e principalmente na maneira como ela costuma se comportar. Então, voltando, né? Transtornos mentais são alterações da atividade cerebral que causam alterações na percepção, emoção e comportamento das pessoas. E existem vários tipos, então, de transtornos. Sim. Vamos ver assim, falar bem como leigo, né? Para o pessoal também, a maioria das pessoas que vão acompanhar a gente também, muita gente não tem também o conhecimento científico. Então, de forma bem leiga, para tentar entender, são vários tipos de transtornos que podem existir. E eles podem ter causas tanto internas quanto também externas. Excelente. Pode ser causado por questões externas? Sim, pode, tanto que a pandemia foi um grande aspecto, assim, uma grande variável contextual que todos nós fomos submetidos e que infelizmente gerou um boom, né, uma explosão de casos
desse assunto, né? Mas vamos lá. Sim, os transtornos mentais existem vários tipos. Para você ter uma ideia, existe o DSM-5, é um manual que classifica os transtornos mentais no mundo. Se você tiver curiosidade, digita lá no Google DSM. Vai aparecer lá um manual com 300 tipos de transtornos mentais. Então é muito tipo de transtorno mental. Então, existem transtornos bem leves, pelo jeito, né? Que assim, que não vão alterar tanto, não vão afetar tanto, e aqueles a ponto de deixar a pessoa totalmente, isso. Sim, basicamente. varia a intensidade, varia o tipo, né? Assim, os mais comuns, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil de entender, são os transtornos associados à ansiedade, que a gente conhece muito como ansiedade mesmo, ou a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, né? Existem os transtornos mais ligados à depressão, né, que são os transtornos depressivos, o transtorno da depressão maior, que a gente conhece como depressão, a distimia, que é uma depressão contínua, crônica, a pessoa não cura daquilo, né, e sofre com esse quadro por muito tempo. Existem os casos de TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e vários outros, vários mesmo. Pra você ter ideia, são 300, né? Na pandemia, o que a gente viu foi um aumento muito grande da ansiedade, da depressão, os casos de suicídio, infelizmente, né? A gente viu também um número muito alto de pessoas retirando a própria vida. E também um número grande de uso de substâncias, drogas mesmo, né? Seja o álcool, sejam as drogas ilícitas, que a gente vê muito o número de aumento, né, nesses casos. E aí, só voltando, Moza, para explicar direitinho, quando você me perguntou sobre a causa. Os transtornos mentais, eles têm causas que são genéticas. Então, se você tem um parente, um familiar próximo que tem depressão, por exemplo, isso aumenta as suas chances de desenvolver um quadro de depressão, né? Mas também tem influências que são ambientais. Então, você viver um contexto de violência, um contexto de abuso, um contexto de desemprego, um contexto de medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, todos esses aspectos, né, medo de morrer no caso da pandemia, né? O próprio isolamento, de você não ter convívio com outras pessoas, todos esses aspectos são aspectos contextuais do ambiente em que eu vivo e que aumenta, assim, as minhas chances de desenvolver transtornos mentais. E foi isso que aconteceu na pandemia. Hoje, a gente vê falar muito, assim, essa questão dos transtornos pós-pandemia, e eu queria saber de você, assim, você que é uma pesquisadora do assunto e tal, esse aumento, esse aumento de casos também afetou também muito crianças, né? Hoje existe um aumento, houve uma questão muito grande na relação infantil também com a questão dos transtornos? Sim, a questão da criança se deu muito em decorrência do fato delas não terem frequentado a escola, né? Principalmente as crianças pequenininhas que estavam passando pelo processo de alfabetização e que precisavam, sim, do contato, né? Porque pela psicologia, quando a gente estuda a psicologia social, como que a gente constrói a nossa identidade, que é aquilo que eu sou, né? Eu sou a Hélida porque eu não sou o Mozart, né? E eu construo isso muito a partir da minha convivência com o outro, né? Por exemplo, nós dois aqui vamos conviver e naturalmente a gente vai conseguir identificar características que nos aproximam, mas também características que nos diferenciam. E é a partir disso que eu vou ser a Hélida e não o Mozart. E as pessoas vão me reconhecer a partir dessa diferença, né? Então, nós construímos a nossa identidade a partir do convívio com o outro. Por isso que nós somos essencialmente seres sociais. E aí, quando na pandemia a gente foi podado, né? Retirou-se de nós essa convivência nas escolas, com os amiguinhos, infelizmente a gente percebeu, sim, um atraso, né, nas questões de convivência com o outro, também de desenvolvimento da linguagem, né, a gente vê, sim, ainda, né, notado essa diferença, né, esse atraso. Essa questão, assim, essa recuperação, ela se dá 100% ou ela tem perdas aí que não são recuperáveis? Olha, a criança, ela tem a vantagem de evoluir, assim, de uma maneira muito, muito mais
enérgica, muito mais forte, muito mais intensa que quando comparado a nós adultos, né? Então, assim, eu acredito muito que vai depender muito da estimulação que você dê a partir de agora, né? Houve sim um atraso, coisas que deveriam ter acontecido lá na pandemia, mas não aconteceu porque a gente estava vivendo um problema muito maior, né? Em menor ou maior grau, os pais conseguiram fazer essa estimulação em casa, mas o fato que agora as crianças voltando é papel dos pais, dos familiares e também da escola promover atividades cada vez mais intensas que possam, sim, recuperar esse atraso aí, né? Não... E claro, se você, enquanto pai, amigo, próximo, familiar de uma criança, notar que com o passar do tempo, esse atraso permanece, aí eu acho que vale a pena buscar uma ajuda profissional mesmo, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. A gente vê hoje muitas situações envolvendo principalmente crianças e adolescentes, né, envolvendo violência. A gente teve essa questão de ataques a escolas, tá, essa coisa toda. E também, segundo estudos, isso também houve um aumento disso de 2 ou 3 anos para cá. Você acredita que tem relação também com essa questão da pandemia? Porque com a questão da pandemia, ou seja, ficou mais em casa, mais voltado para a internet, então assim, isso tem, você acredita que também teve uma influência nessa situação? Olha, eu não li nada a respeito, mas assim, trazendo a minha opinião, eu acho que tem alguma relação sim. Por quê? Durante a pandemia, a gente viu, até voltando ao assunto transtornos, né, um aumento de um transtorno que chama nomofobia, que é um vício pela internet, pelo celular. São aquelas pessoas que já não estão dando conta de ficar sem o celular. Hoje a gente tem clínicas de reabilitação de pessoas que não conseguem ficar sem o celular. Isso é a nomofobia, que também aumentou o número de casos muito durante a pandemia, né? E claro, essas gerações mais novas, as nossas crianças, principalmente os nossos adolescentes, eles estão mais vulneráveis porque é uma geração que já nasceu com o celular na mão praticamente, né? E de fato, eles estão sim mais cientes, mais em contato com essas informações, mais suscetíveis àquele boom de informações e cada vez mais se sentindo... não no direito, mas no sentido de ter que seguir aquilo que a internet coloca, né? Então, é o perfeito que o Instagram coloca, é o perfeito que o Facebook coloca, é do corpo perfeito, da alimentação perfeita, dos amigos, das festas, e isso tudo gera uma cobrança muito grande, né? E sem contar as fake news, né? Eu acho que por trás de todos esses ataques que infelizmente a gente teve, foi também em decorrência dos vídeos que foram aparecendo falsos, né, que foram sendo compartilhados e gerando aí um certo pânico mesmo nas pessoas do que poderia ter acontecido, né? Essa questão que você tocou agora das redes sociais, eu ia te perguntar exatamente, você falou de transtornos, a gente tem vários, né, mas o maior deles, pelo menos para ser a depressão. Ansiedade e depressão são os que... Ansiedade e depressão. E essa questão das redes sociais que você acabou de falar, a imagem perfeita, o corpo perfeito, essa coisa... Nós vivemos a sociedade da exposição, né? É a sociedade que vive pelo like, pela curtida e tal. E isso teve um agravamento muito grande também, essa questão de depressão pós-pandemia, por conta... Ou seja, casou ali pandemia com essas redes sociais e isso aí também influenciou também essa questão da depressão? Olha, antes da pandemia, ali pelo 2017, a gente foi considerado pela Organização Mundial da Saúde, assim, nós brasileiros, né? O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. E a depressão não ficou muito atrás disso, né? Depois da pandemia, assim, durante a pandemia, essas estatísticas, o número de casos, tanto de ansiedade quanto de depressão, aumentou ainda em 20%, ou seja, já era muito grande, conseguiu ficar ainda maior com a pandemia, né? E aí, quando a gente vai para as causas, né, por exemplo, a depressão, são quadros diferentes, né, são transtornos diferentes, mas podem sim ser causados por alguns aspectos, por exemplo, as redes sociais, né? No caso da depressão, a gente teve o agravante do isolamento. O fato das pessoas estarem em casa, né, não poderem conviver com seus familiares, seus amigos, vendo, às vezes, perdendo entes queridos, perdendo emprego, claro que gerou um medo muito grande e cada um reage de uma maneira, né? Tem gente que realmente ficou muito preocupado com o futuro, se iria viver tudo isso, né, ou não. E tem gente que ficou preso, gente, será que
preso na tristeza, né? De às vezes de uma perda, uma separação, um desemprego, né? E sim, então, tanto a pandemia quanto as notícias causadas, né, pela rede social. Olha, pensa só, você ficou isolado em casa, só com o celular na mão, olhando notícias cada vez piores, e ainda por cima no Instagram e Facebook com pessoas com uma vida ali linda, né, fantástica, como se nada estivesse acontecendo. É natural que as pessoas vissem aquilo, né, e comparassem com a própria realidade e, de fato, nossa, eu não estou tão bem assim, né? Isso poder gerar ou tristeza, no caso da depressão, ou uma ansiedade em relação ao futuro, no sentido de que, será que eu vou viver isso? Será que isso vai acontecer comigo? Será que meus parentes vão viver isso também? Então, isso gerou, né? A gente fala que a depressão é a preocupação com o futuro e a ansiedade é a preocupação com... Desculpa, depressão é uma pessoa vivendo o passado e a ansiedade é a pessoa vivendo o futuro, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Como uma pessoa hoje pode ela mesma perceber, se perceber que ela está, de repente, né, começando a desenvolver algum transtorno? Porque hoje a gente vê que muita gente, às vezes, desenvolveu um transtorno e não tem consciência, a própria pessoa não tem consciência disso. Como a pessoa pode perceber sinais, a própria pessoa pode perceber sinais que ela pode estar desenvolvendo algum desses transtornos? Mozart, o primeiro passo, independente do tipo de transtorno, como eu disse aqui, tem mais de 300 transtornos, né, em torno de 300 transtornos pelo DSM, mas eu acho que, independente do tipo de transtorno, o primeiro passo é você ter o autoconhecimento. Ou seja, é você saber quem você é. No sentido de como que eu funciono naturalmente, como que é a minha rotina, como que eu costumo me sentir no dia a dia, as coisas que eu percebo, como eu me comporto. Então, a partir do momento que eu tenho essa percepção sobre mim mesma, eu vou conseguir notar quando algo começar a ficar diferente, né? A gente começou esse podcast falando que o transtorno é uma alteração na atividade cerebral que causa mudanças na percepção, emoção e comportamento. Então, você vai perceber que está algo diferente. Talvez você não consiga localizar o quê, mas às vezes você vai, por exemplo, no caso da depressão, é uma tristeza que não passa, é um desânimo que não passa, é uma energia que você não tem mais, algo que você gostava de fazer muito no passado, hoje você já não tem interesse. Ou, às vezes, a gente associa muito depressão com tristeza, mas ela tem pessoas que desenvolvem pelo lado da agressão, da irritabilidade. Então, às vezes, você era uma pessoa paciente, calma, e às vezes começou a ter rompantes de agressividade, a se alterar por pouca coisa. Então, isso já dá para acender a luzinha amarela. Peraí, eu não era assim? Ou, às vezes, se você sente que essa autoobservação não está sendo suficiente, vale a pena você conversar com alguém próximo, de confiança, que te dê um feedback, né? Então, às vezes, é seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, um amigo, uma tia, um primo, que vão acabar te falando. Se for algo muito destoante, naturalmente as pessoas vão falar. Mas caso não, você pode pedir esse feedback também. Você tem notado alguma coisa diferente em mim? Como, né? E, em último caso, se for algo que realmente você está sentindo que algo está acontecendo, mas não tem, por exemplo, uma afinidade ou alguém próximo para perguntar, procure uma unidade básica de saúde, né? Lá tem, em qualquer canto do Brasil, vai ter uma unidade básica pertinho de você, que já tem toda essa rede de psicólogos, médicos, psiquiatras, que vão fazer uma avaliação inicial, sabe? Para conseguir identificar tanto as alterações, quanto ao que se refere a essas alterações, né? E aí partir para a questão do tratamento mesmo. Essa questão da depressão, até pouco tempo, hoje é uma luta muito grande para as pessoas, porque muita gente fala assim, isso é mimimi, isso é frescura, isso né? É uma luta muito grande hoje para conscientizar essa questão, as pessoas entenderem que depressão não é uma frescura, não é um mimimi, né? E eu vou falar aqui, vou falar uma coisa que não sei nem se eu devia falar. Uma revelação? Um amigo meu me contou que, mesmo nesses pessoal que faz atendimento, né, da área de saúde mesmo, quando falou assim, a pessoa está numa crise aqui depressiva e tal, isso há alguns anos, o pessoal escrevia lá no relatório, chilique. Né, porque o pessoal também tinha essa visão, né, é um chilique, é uma frescura, né? E você acha que quanto tempo a gente vai demorar para que essa percepção que a depressão realmente é algo muito grave, para as pessoas entenderem? Você acha que esse trabalho precisa ser
ampliado por governos, por poder público. Como é que você vê isso? Na sua... Eu gosto de ser otimista, Moza. Se a gente for olhar assim a história da loucura, lá no início mesmo, a gente vê que a gente já avançou muito, né? Antigamente, os loucos, né? A gente fala louco, mas incluía no pacote todas as pessoas que saíam da normalidade, né? Daquilo que era posto como normal, né? Então, antigamente, os loucos, eles sofriam, né, vivenciavam tratamentos que eram muito desumanos, né, choques, banhos frios, e toda uma questão de isolamento, ficar trancados, né, nos manicômios. Então, a gente vê pela história que isso já foi muito mais grave do que é hoje, né. O que eu vejo hoje é uma tentativa também do poder público, criando políticas públicas, até disponibilizando, né? A gente falou há pouco aqui da procura nas unidades básicas, porque hoje a gente já vê uma rede, pelo menos na tentativa de dar conta disso, né? Então, a gente já vê mudanças nesse sentido. Claro, ainda tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito ainda, mas eu acho que a gente já avançou muito. E essa coisa do mimimi é muito comum pela questão histórica, né? Por exemplo, o acesso ao psicólogo, fazer terapia, foi associado primeiramente à questão do louco, né? Que só fazia terapia quem era louco, quem era doido. E você não podia falar com ninguém, né? Se você falasse que você está fazendo terapia, nossa, a pessoa até afastava. Como assim você está indo na terapia, né? E depois teve muito uma questão de status, porque inicialmente era só quem poderia pagar, né? Quem faz particular sabe o valor que é, né? Então, realmente, foi muito associada à questão de só faz terapia quem pode. Mas hoje a gente vê, né, nas unidades básicas ou mesmo na rede particular um movimento muito grande de psicólogos dispostos a fazerem trabalhos sociais, com valores mais baixos, acessíveis, e também um avanço muito grande na terapia online. Tem muitas pessoas que ainda têm preconceito, mas não sabem o quanto que pode ser benéfico você na sua casa, claro, né, num ambiente reservado, você e o psicólogo ali, fazer o seu atendimento com toda a privacidade, com todo o sigilo possível, né? Então, hoje a gente já vê mecanismos muito diferentes que nos ajudam a tirar esses mitos de que era mimimi, é frescura, é preguiça, é falta de Deus, né? Que, infelizmente, vigorou muito na nossa sociedade, né? E aí, claro, a gente pode sempre fazer mais, né? Seja pelas políticas públicas, enfim, como você comentou. Você falou agora aí da questão, muita gente fala falta de Deus. E a gente vê, às vezes, alguns segmentos religiosos querem tratar uma pessoa que está com uma depressão ou uma pessoa que está com um transtorno, principalmente pós-pandemia, nessa base. Vou resolver aqui no culto, tal. Certo. E você acha também que essa conscientização precisava chegar também? Porque isso pode levar esse transtorno a se tornar uma coisa maior. Porque, como você falou no começo, tem a diferença entre a doença, a síndrome e o transtorno. Mas o transtorno não tratado, ele pode se transformar na doença também. Ele pode chegar a um ponto de não ter volta. Sim. E, então, como trabalhar isso também, essa questão? Ela é muito complexa, porque a gente vê algumas igrejas que tentam, não, a gente resolve, cura a depressão aqui com a água, com não sei o quê, com outras fantasias. E assim, como fazer então com uma pessoa que está nessa situação para convencê-la pelo menos a procurar um psicólogo, procurar um tratamento, além, claro, pode continuar, mas pelo menos procure alguma coisa. Qual o melhor caminho para um familiar que tem uma pessoa nessa condição? Eu acho que o melhor caminho é a conscientização, a informação. Nós, seres humanos, somos seres multidimensionais, né? A gente tem o nosso corpo, que é físico, a gente tem o nosso psíquico, a gente tem as nossas relações. E nessas relações, tem as relações com os amigos, com o trabalho, com o espiritual, né? Então, é até uma técnica que chama roda da vida, que nos ajuda muito a pensar todas as dimensões que nós temos. A gente promove a saúde mental a partir do momento que a gente faz a roda girar. Ou seja, cada uma dessas dimensões, físico, familiar, amigo e também espiritual, precisa compor as nossas atividades no nosso dia a dia. A gente precisa distribuir o nosso tempo dedicando a cada uma dessas dimensões. Então, dedicar ao lado espiritual, na minha opinião, não é algo ruim. Pelo contrário, a gente vê estudos em hospitais com pacientes que tinham fé, rezavam,
independente da religião, e pacientes que se declaravam ateus, e a gente vê como que é diferente o índice de recuperação dos pacientes que se declaravam fiéis a qualquer crença, digamos assim. Então, a espiritualidade, a fé, a crença de que existe algo maior que pode nos acolher, nos salvar, isso é essencial para qualquer transtorno, doença, síndrome, para o ser humano, para a constituição do ser humano, né? Então, eu acho que essa transformação passa muito pela conscientização, tanto das pessoas que frequentam, quanto das pessoas que estão à frente desses movimentos, né? Olha a responsabilidade de um pastor, de um padre, na conscientização e na entrega de informação que seja verídica, né? Em prol da saúde dessa pessoa, né? Então, existe, mais uma vez, existe toda uma rede na unidade básica de saúde que as pessoas podem participar, que elas podem procurar saber, ou mesmo nas redes particulares. E sim, todo esse trabalho, né, de medo, de ansiedade, de insegurança, tudo isso passa muito pela informação. Busque informação nas fontes confiáveis e os profissionais mais assertivos para você conseguir, então, lidar com esse problema, né? E isso foi legal que você falou também, me fez pensar aqui, não só no olhar do paciente, quanto os familiares, né? O quanto os familiares sofrem também, Exatamente. né? Então, às vezes a gente foca muito no paciente, mas o quão importante também é oferecer ajuda para esses familiares, porque não é fácil, não. É difícil. Dentro desses seus estudos, acredito que você tem se aprofundado bastante nisso, a gente percebe que algumas categorias foram muito sacrificadas na pandemia. Né? A gente tem tanto a categoria dos profissionais da saúde mesmo, mas outras categorias profissionais também. E a gente viu também um crescimento muito grande dessa questão de depressão, de transtornos, desses transtornos, com esses profissionais. Quais as áreas você acha que foram mais, pelos estudos, pelo que você acompanha, que foram mais atingidas dessa forma? Que hoje você vê assim, que houve um aumento muito grande da necessidade de buscar ajuda. Sem dúvida, os profissionais de saúde, né? Isso aí não tem como nem citar, porque foram os profissionais que assumiram a linha de frente, que enfrentaram o problema ali com o peito aberto, né? Dentro, enfim, com os recursos que tinham, com o que conseguiam fazer, né? Então, principalmente esses profissionais. E também os profissionais da segurança pública, de um modo geral, né? O quanto que a gente viu. O índice também sempre foi muito alto de suicídio em policiais, por exemplo, né? Mas como que a gente vê um aumento ainda maior, né, de pessoas que nessa categoria, né, de policiais, como que esse aumento no número de suicídios, por exemplo, tem aumentado, né? Mas, assim, de um modo geral, depressão e ansiedade foi assim, não teve uma categoria isso, não, sabe? Eu acho que o problema foi generalizado mesmo, porque todos nós, em maior ou menor grau, passamos por esse problema, né? E como cada um vivencia de um jeito, às vezes ele nem é uma profissão que estava muito na linha de frente, mas ele vivenciou situações no contexto familiar, amigos, né? E ele vivenciou aquilo de uma maneira muito intensa com ele mesmo, né? E às vezes acabou desenvolvendo esse transtorno. Questão de fobias. As fobias, elas também são transtornos? São, elas se enquadram dentro do grupo de transtornos de ansiedade. Ah, tá. E aí existem vários tipos de fobia, né? Fobia social, por exemplo, né? Fobia de ficar no elevador, de lugares fechados, né? De animais. Ixi, lá no DSM tem uma lista lá de tipos de fobia, muitas mesmo. Tem umas até assim bem estranhas, né? A gente a gente começa, a gente acha ficando... E é engraçado a gente ler, porque a gente, nossa, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Eu li uma vez, eu não sei se... Eu escrevi artigo para o jornal, e aí eu fui escrever um artigo e achei, sei que era uma fobia de uma coisa de pato, a pessoa tinha uma fobia com pato, sabe? Pato? Bicho mesmo? Um bicho pato. Não sei o que era relacionado ao pato. Eu falei, gente... Que coisa específica, né? Pode ter uma coisa relacionada a pato, né? Assim, são... Olha, a fobia é um quadro é um medo muito intenso que a pessoa vivencia em relação a algum aspecto. Pode ser uma situação, agora você está falando de um animal, né? Enfim... quando a gente já vai para o lado da terapia mesmo, né? Quando a pessoa, um dos tratamentos para fobia seria medicamento e terapia. O medicamento, ele trata o sintoma. Então, se você sente, por exemplo, a pessoa que está no ataque de ansiedade, com aquela síndrome, né? Na crise de ansiedade, ela sente palpitação, taquicardia.
né, aquele medo, afobamento de que vai morrer, assim. Então, durante a crise, a gente trata com medicamentos para que ela tenha cada vez menos crise e quando vier a crise, ela venha cada vez menos intensa. E a terapia, ela vem não para tratar o sintoma, mas para tratar a causa. Então, o psicólogo ele vai começar a investigar o que aconteceu com essa pessoa, a história de vida dela, quais situações que ela já vivenciou relacionada ao pato. Provavelmente, escrafunchando ali na história, vai descobrir que às vezes ela vivenciou um medo muito intenso com um pato. E aí isso gerou, né? Ou às vezes não com um pato, às vezes ela sofreu um medo muito intenso, mas que tinha um pato no ambiente. Às vezes sofreu abuso, por exemplo, tinha um pato né, no ambiente e ela fez essa associação. Então, isso é um exemplo legal de se dar porque a gente entende a especificidade do transtorno. Né? Cada um desenvolve, essa, por exemplo, desenvolve pelo pato. Mas uma outra vai desenvolver pelo lugar fechado, pelo elevador. Cada um vai desenvolver e por isso a importância da terapia, para que você consiga entender o sujeito. O que levou aquele sujeito a desenvolver aquilo e como que é legal o trabalho da terapia no sentido de falar. Se a gente soubesse o poder da fala, né, o quão é importante você externalizar suas emoções, seus sentimentos, no sentido de reelaborar todas as nossas vivências do passado, presente, isso que nos leva à cura, sabe? A depressão, que é assim, eu acho que todo mundo já conviveu com alguém com depressão, já teve alguém na família que teve problema de depressão, então. A pessoa consegue se libertar, se curar totalmente, ou ela fica dependente de medicação após um quadro depressivo? Depende do quadro, né? Eu até citei a distimia. A distimia é uma depressão crônica. É algo que é para a vida toda e não é aquela depressão que a pessoa tem crise, né? Eu tô numa crise de depressão e depois ela volta, reage. A distimia é como se fosse uma depressão leve, mas que sempre está ali. Sabe aquele rabugento? Aquela que pessoa as pessoas às vezes acham que é só sempre está irritadiça. Mas a pessoa tem... Às vezes ela tem um quadro de distimia. Lembra? A depressão pode ser tristeza, mas pode ser irritabilidade também, né? Então, às vezes, é um caso de investigar mesmo a intensidade disso. A depressão, como normalmente a gente conhece, né, comumente acontece, ela costuma ter picos, né? Ela tem uma crise de depressão, algo que acontece que leva ela ao fundo do poço, digamos assim, né, entre aspas. Mas aí com as medicações, com as terapias, a gente consegue voltar, né, a pessoa, e aí ela consegue ter uma vida dentro, assim, do que ela, né, uma vida funcional, né, resolver as coisas, trabalhar, estudar, enfim. Mas sem medicação. Aí vai depender da intensidade, né? Mas assim, se fosse olhar se fosse perguntar, tem cura, né? Assim, eu acho que se for um quadro com a intensidade leve, intermediária e com acompanhamento, seguindo direitinho, né? Todo o que foi prescrito em termos de terapia, medicamento, com o tempo é natural que isso cada vez diminua, né? Em termos de crise e intensidade. As pessoas costumam falar assim, a pessoa se entregou, né? Tem gente que usa esse termo. Eu conheço um caso, uma pessoa que ela teve um problema muito sério, uma tristeza muito grande, passou por um episódio, um fato, né, que startou esse problema, e daí ela desenvolveu uma depressão muito, e dali ela não saiu mais, chegando ao ponto até de morrer mesmo. Né, como a gente vê, como você falou de suicídio, né, pessoas que entram numa escalada ali e tal, e essas pessoas que têm porque quando acontece um fato, que é o causador dessa, né, que de repente é o clique ali, né? O gatilho, né? A gente fala gatilho. O gatilho da depressão, dessa depressão, desse quadro depressivo e tal. O que os familiares devem procurar fazer, no caso seria procurar ajuda, a terapia o mais rápido possível, a pessoa teria que ser levada o mais urgente possível para esse tipo de tratamento. Mas como também conversar disso com a família? Porque às vezes a própria família, eu presenciei já casos desse jeito, de falar, não, para com isso aí, não sei o que e tal, aquela coisa assim, né? Como trabalhar isso também? Como... Infelizmente, nós seres humanos temos alguns mecanismos de defesa para lidar com as diferentes situações que acontecem com a gente, sabe? E um desses mecanismos é a negação. É impressionante como que frente a situações principalmente difíceis, a gente tende a negar o problema,
né? Então, quando essa pessoa fala, não é nada não, vai passar, espera daqui a pouco, enfim, ela está negando o problema, né? Então, o que a gente precisa fazer, ó, opa, tá durando demais para não existir, né? Igual eu falei, a pessoa era de um jeito e de repente ela começou a se comportar de outro, né? Nesse exemplo que você citou, foi algo bem notável, né? Algo aconteceu, algo grave, e é legal falar disso, né? A depressão, ela normalmente acontece com um estupim mesmo, é uma morte, é uma separação, é um desemprego, algo que realmente é um fato. Você às vezes consegue, na maioria dos casos, a gente consegue identificar um fato que aconteceu e a partir daquele momento a pessoa já não consegue lidar com aquilo, né? Essa questão que você falou agora, eu me lembrei de um fato aqui também. Uma morte, às vezes, né, tem familiares, e os familiares, cada um reage ao luto de uma forma, né? E às vezes, uma pessoa, ela não demonstra sofrimento e tal, mas ela de repente, você percebe que ela mudou o comportamento dela em algumas questões. Pode se tratar já de um quadro, ser tratado como um quadro, um transtorno, porque muita gente às vezes não quer mostrar que está sofrendo, né? Tenta esconder o sofrimento, tenta. E aí ela pode desenvolver, no caso, um quadro depressivo, um quadro. Aí a gente tem que avaliar como que era o tipo de personalidade dessa pessoa antes, né? Porque pela teoria da personalidade existem 5 traços básicos. Um deles, por exemplo, é a introversão. Tem pessoas que são mais introvertidas, mais fechadas, mais caladas, lidam com a emoção de um jeito diferenciado quando comparado às pessoas extrovertidas, que já são mais expansivas, mais comunicativas, né? Então, às vezes, a gente... É até uma coisa social, né? A gente quer cobrar que as pessoas tenham esse perfil de falar, de comunicar, mas cada um tem o seu jeitinho. E o ser introvertido não é ruim, né? Então, às vezes, ela... Se ela era introvertida antes e continuou sendo introvertida, ela simplesmente seguiu a sua dinâmica de personalidade mesmo. Mas se ela era uma pessoa totalmente extrovertida e passou a ser introvertida, aí você já acende a luz amarela. Ou mesmo os extrovertidos, né? A gente até pouco tempo atrás a gente viu muito essa discussão, né, dos humoristas, né? Como que a gente assusta quando descobre que um humorista está passando por algum problema, principalmente de depressão, porque nossa, ele é tão alegre na televisão, conta tanta piada, mas às vezes a pessoa usa como um mecanismo de defesa essa estratégia para mostrar algo que, na verdade, por dentro está bem escondidinho e uma hora vai aflorar, né? E essa questão que você colocou agora, a pessoa usa como mecanismo de defesa. Esses mecanismos de defesa, eles vão até um certo limite. Depois de um certo limite, eles podem realmente não funcionar mais, como é o caso desses humoristas que usaram como mecanismo de defesa até um certo ponto. De repente, não dá mais, o cara desabou. A depressão chegou e tal. A gente viu aí gente famosa, né, que era nessa situação. E todo mundo fala, como é que pode esse cara estar com depressão, falar que está com depressão e tal. E aí eu acho importante para conscientizar, né, porque as pessoas às vezes bem isso. Então, ou seja, esse mecanismo ele vai funcionar até um certo limite, mas ele não garante. Os mecanismos de defesa, eles são próprios da nossa Constituição. É importante que eles existam, porque a gente acaba... Ele nos defende mesmo, ele nos protege. Então, quando eu nego um problema para falar que não é meu, mas é seu, tipo, o que é bom é meu, o que é ruim é seu, eu estou, na verdade, me defendendo, eu estou garantindo a minha integridade, aquilo que sou eu, né? Mas isso é natural, mas no sentido de ser funcional para o ser humano. Agora, quando isso é usado para esconder, para que a gente está falando aqui, né, de não mostrar o que de fato é uma dor, é uma ferida e tornar a nossa vida disfuncional, aí sim a gente precisa tomar cuidado, né? E aí pode ser sim uma situação, levar a uma situação mais grave, certo? Dentro desses transtornos, quais os mais comuns você encontra e quais, assim, aqueles que são, às vezes, até imperceptíveis, né? A pessoa tem um transtorno, mas ele é leve, e existe isso também? Ou todos eles, de alguma forma, têm necessidade realmente de um tratamento? É engraçado, quando eu falei do DSM, quando eu cursei psicologia, a gente tinha essa disciplina de transtornos, assim, era estranho, porque a gente lia o material e a gente naturalmente pensava, eu tenho isso, eu tenho isso aqui também. Gente, eu sou doida, eu tô aqui, né? Porque em menor ou maior grau, todos nós temos.
isso em nós, né? E a nossa vida é um contínuo de altos e baixos, né? A gente vivencia determinadas situações conforme a nossa vida, variáveis que acontecem, enfim. Então, é preciso notar esse contínuo, sabe? É preciso perceber, na verdade, como que isso funciona, né? Mas você podia citar os mais comuns, Os mais transtornos? comuns, ansiedade e depressão, sem dúvida. Assim, mas eu falo assim, fora esses dois Ah, tá. outros... Ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né, como a bulimia, anorexia, as questões da esquizofrenia, por exemplo, que já é uma psicose, né? No caso da esquizofrenia, a pessoa nega totalmente a realidade. É aquela pessoa que tem alucinações, delírios, que assume um personagem, por exemplo, fala que é Jesus Cristo e afirma para você que ela é Jesus Cristo, né? Então, é um quadro mais sério, né? A nomofobia, que eu falei, que é o vício pelo celular. Que mais? Que são mais comuns? Mas a esquizofrenia, ela tá caracterizada como um Transtorno transtorno ou mental. como doença? Não é uma Transtorno. doença? É um transtorno? Não é uma doença? Pelo DSM é um transtorno. Uhum. Ah, tá, mas aí chega um ponto também, a esquizofrenia chega, porque a esquizofrenia não tem cura, né? Não. Ela não tem... É o mesmo quadro, a gente consegue estabilizar o paciente com o tratamento psiquiátrico mais pesado e a questão do acompanhamento terapêutico, né? E a gente tem até muito a questão do movimento antimanicomial, né? De trazer esses principalmente os esquizofrênicos, para o convívio social, para que eles se integrem, né? E consigam, junto com o outro, melhorar, né? Porque a gente percebe pelos estudos um avanço no tratamento dessas pessoas quando elas não estão isoladas em hospitais, em clínicas, mas sim no convívio com outras pessoas, né? E essa questão da esquizofrenia, especificamente, muita gente fala, a esquizofrenia também pode colocar em risco aqueles que são próximos da pessoa que tem esse Por causa problema. dos surtos, Dos você surtos, fala? isso, né? E esses surtos, eles são controláveis? Existe a possibilidade de controlá-los com medicação? São totalmente controláveis ou não? Não existe um... Vai depender do quadro, né? Tem pessoas que têm crises muito intensas. Eu mesmo já presenciei em hospital psiquiátrico, é muito triste de ver, né? A pessoa, quando ela está em crise mesmo, você precisa conter, né? E aplicar os medicamentos para que ela se acalme, na verdade, né? Que realmente é... Por isso que antigamente tinha esses usos, né, de eletrochoque, de banho frio, porque realmente é uma cena forte de se ver, o surto mesmo, né, psicótico. Mas, como eu disse, se a pessoa seguir direitinho o prognóstico, a ideia é diminuir o número dessas crises e quando as crises vierem, elas virem menos intensas, né, para que não precise dessa hospitalização intensa. Essas pessoas, por exemplo, a gente vê algumas pessoas aí na cidade mesmo que são famosas, né? São figuras... o pessoal hoje anda pelo centro da cidade, cada bairro tem o seu, né? Tem aquele... O pessoal fala, né? O Pinel do pedaço e tal. Normalmente essas pessoas são doentes, é uma doença, o caso deles é doença ou é mais... um transtorno também que chegou a esse ponto também de como não teve acompanhamento, não teve nada. A gente vê várias... Você fala de morador de rua, isso, que às vezes pessoas, fala né, sozinho. que conversa sozinho, aqueles que... Cada um tem uma característica. Eu conheço vários, assim, né? Assim, perto da minha casa tem alguns... Assim, são pessoas que não fazem... Assim, não são violentas, não são... Né? Mas tem um, por exemplo, que conversa sozinho e joga sozinho e no jogo ele discute com um amigo dele que está ali e tal. Então, isso são transtornos, né? O uso de drogas pode levar a esse caso, porque tem casos de pessoas que falam assim, não, essa pessoa era super de boa, aí usou tanta droga que ficou assim, drogas, né, ilícitas e tal. Pode levar realmente a pessoa a ficar nesse estado? Assim, eu não consigo diagnosticar, assim, falar de um modo geral, dar um diagnóstico para cada um deles, mas pelos sintomas, né, pelas características que você me passa, eu consigo diferenciar para você psicose e neurose. Neurose foram todos esses que a gente falou, que são transtornos, ansiedade, depressão, toque, nomofobia.
A pessoa ela tem aquele transtorno, mas ela consegue viver dentro da normalidade. Ela reconhece esse mundo que é nosso e consegue viver dentro das nossas regras sociais. O psicótico, né, que é quando a gente vai para o grupo da psicose, não. Ele é um paciente que desenvolveu uma alteração tão grande nas emoções, nos pensamentos, sentimentos e comportamento, que ele nega totalmente a realidade. Eu me lembro muito, eu tive plena convicção que eu não queria trabalhar em hospital quando eu vivenciei um estágio no hospital psiquiátrico e via esses pacientes. Eu era apaixonada pela história da loucura, porque a gente via, por meio das entrevistas, o porquê que aquela pessoa desenvolveu aquilo. E sempre era uma história muito trágica, sempre. Então eu lembro que eu gostava muito de ouvir esses pacientes, mas para mim, sabe quando você desgastava, porque era muito intenso, são sempre histórias muito intensas. Então, se você tivesse a oportunidade, por exemplo, de acompanhar esse vizinho seu, às vezes ele já foi internado, já passou por um acompanhamento, provavelmente ele tem um prontuário que vai contar a história dele, de onde ele veio, os familiares, quais situações ele já vivenciou, e provavelmente vai ter ali uma história de abuso, de violências, de uso de drogas, algo que seja realmente muito intenso que fez ele negar a realidade dele. Então ele cria, é a história do Jesus Cristo que eu estou falando. Eu conheci um paciente que sentou na minha frente, na entrevista no hospital psiquiátrico, e falou, eu sou Jesus Cristo. E eles falam, eles criam uma história paralela, como se fosse uma outra realidade, porque tão intensa a dor, algo que eles vivenciaram, que foi preciso criar uma outra realidade. Lembrando que existe uma determinação genética e uma determinação ambiental. Então, se você tem parentes com esquizofrenia, a esquizofrenia, por exemplo, ela se desenvolve principalmente no início da vida adulta. Ali em torno dos 18, 20 anos, a pessoa começa a manifestar. Claro, com alguns antecedentes, né? Se você tem parentes, a sua chance de desenvolver é maior. E essas determinações ambientais, como a gente falou, né? Morador de rua, né? Suscetível à violência, a drogas e a todo um contexto, né? De falta de renda, de incertezas, de riscos. Isso tudo torna eles mais vulneráveis, sim. Fala-se muito assim de observar a criança, que alguns traços na criança podem determinar se ela tem alguma tendência para ter algum transtorno ou algum problema mental ali. Uhum. E quais seriam esses traços que a gente vai observar na infância que pode realmente caracterizar e trazer a preocupação, buscar um... Quando a gente fala de criança, a gente já fala dos transtornos mais associados ao desenvolvimento. O autismo está muito em moda agora, né? Como que a gente vê as discussões cada vez maiores em torno do autismo e de como identificar isso, né? Mais uma vez, assim, não tem uma fórmula, assim, se seu filho fizer isso, né? Eu acho que é mais uma vez observar como foi o jeitinho dele e, claro, buscar orientação profissional quando você for ao médico, ao pediatra, mas é assim mesmo, porque cada criança tem o seu tempo para desenvolver, né? O tempo para andar, o tempo para falar, o tempo para interagir com os demais, né? Cada um vai ter o seu jeitinho e o médico, o pediatra, principalmente aquele que acompanha essa criança ao longo do tempo, é o que mais vai ter segurança para te afirmar se é algo que precisa de ajuda ou não, né? No caso do autismo, é muito perceptível a falta de contato visual. É uma criança que não olha nos seus olhos, é uma criança que tem dificuldade para conviver com outras crianças, que está mais quietinha no cantinho dela, né? E é algo que é contínuo, né? Mas o autismo são vários níveis, né? Tem os níveis mais leves e os níveis mais graves. Às vezes o mais leve você nem consegue, como você falou, né? Às vezes você nem consegue identificar. Outro dia mesmo eu vi uma reportagem, um adulto que foi, então eu era assim, então eu era autista, né? Então, às vezes é tão leve aquela característica que você de fato não consegue, né? Conforme vai se intensificando, né? Como você falou, o autismo hoje está muito assim, fala-se muito em autismo e tal. Mas não tem algumas síndromes que são confundidas com autismo? Como você falou, a pessoa fala assim, porque muita gente às vezes vê alguma matéria sobre o autismo hoje e fala assim, não, mas eu acho que eu sou autista também, porque tem algumas coisas ali que eu também era assim. E às vezes parece que existem outras síndromes bem próximas do autismo, mas que não chegam a ser o autismo propriamente dito, não é isso? É por isso a importância do diagnóstico mesmo, né? Existem testes, é feita toda uma avaliação, um acompanhamento com esse paciente para entender se é
personalidade, né, considerando ali a questão da introversão, extroversão, por exemplo, ou se são outros quadros, né? Acho que a importância é sempre buscar ajuda profissional, que é ele que vai estar capacitado de fazer todas as avaliações para, de fato, trazer um diagnóstico mais certeiro, né? Você falou agora dessa nova, né, esse transtorno que é a questão do celular, né, que hoje Nomofobia. que é uma coisa nova que se transformou num problema gravíssimo, né? Antes de eu falar do celular, eu vou lembrar, antes que eu me esqueça, né? Tá chegando uma novidade em Uberaba aí, gente. Falando de celular, a gente lembra. Quem gosta de apostar vai poder apostar até pelo cartão de crédito. Então, se prepara, tem Copa do Brasil, teve sorteio hoje, tem Libertadores, tem Brasileiro, então tem uma novidade chegando aí, vocês vão gostar bastante. Mas voltando nessa questão, né? Eu conversava com meu sobrinho, ele é psicólogo também, e ele atende crianças, né? Então, assim, até tinha conversado com ele falou, olha, eu tô com horários assim, das 7 da manhã às 18, Lotado. lotado e tendo 1 hora para almoçar. São crianças assim, né? Aí, essa questão do celular pode ter uma influência muito grande nesse problema das tantas crianças hoje precisando procurar essa ajuda, precisando procurar terapia. Você acha que essas questões celular e computador hoje, a influência da internet é muito grande nesses transtornos que estão acontecendo? Eu, particularmente, não vejo com maus olhos a tecnologia, porque é a questão assim, do limite, né? É inevitável afirmar que a tecnologia né? faz parte da realidade deles, né? E eu retirar e fingir que isso não existe, eu estou, inclusive, retirando ele, né? Tirando o direito dele de usufruir de uma realidade que é dele, né? A geração deles é totalmente diferente da nossa geração. O que eu discuto é o limite. Até que ponto você está deixando seu filho fazer uso desse celular? E ao usar o celular, quais conteúdos ele tem acessado? Né? E mais uma vez, o acompanhamento, né? de qualquer alteração, se ficou mais agressivo, se o desempenho na escola mudou, se a professora falou que ele está diferente, os amiguinhos, enfim, é esse olhar, né? Pode sim ter a ver? Pode. Mas também tem tantos outros fatores, né? Por exemplo, as novas configurações familiares, né? Separações e casa de novo e separa. Isso tudo é difícil para a criança também vivenciar, né? Então, a própria pandemia. Então, acho que tem outros aspectos também que podem estar influenciando e, mais uma vez, a importância da análise particular daquela criança, daquele sujeito, para entender, né, o que pode estar ocasionando. Vocês estão dando sinal por causa do tempo? Tá, então a gente já está no final. Eu vou deixar a Hélida falar das suas considerações finais, convidar o pessoal para o seu canal também. Mas eu queria só te fazer mais uma pergunta. Certo. Você falou agora mesmo aí, a gente falou de vários transtornos e tal. Essa semana passada eu vi novamente o padre Marcelo Rossi, né? Voltou à ativa e tal, e ele tá gigante, assim, né? O cara voltou a malhar e tal, ele tava com um problema seríssimo, né? De depressão e tudo mais, e conseguiu sair dessa, até o pessoal até brincou, falou assim, venceu a depressão na porrada, no murro, né? Porque tá muito forte, ele voltou também, porque ele tava assim, né? Realmente, quem olhava falou, nossa, parecia um quadro, né? E o esporte, na questão da depressão, desses transtornos, qual que é, o esporte realmente funciona como um antídoto? Ele ajuda realmente na questão do cérebro mesmo, atividade física? Isso é real? A pessoa praticar esporte realmente influencia? É real. Tanto que faz parte do tratamento, né? A gente falou muito da questão do medicamento, da terapia, mas o quão importante é a pessoa se atentar às dimensões da roda da vida, né? Quando a gente fala do esporte, a gente está preenchendo a dimensão física para olhar para o meu corpo, para a minha autoestima, para aquilo que é importante para mim, para a minha alimentação, né? Então, cuidar desses aspectos é sim cuidar de mim, né? É uma das dimensões que compõe o ser humano, né? Então, é de fato, claro que tem toda a questão do físico, né? Da serotonina, dos neurotransmissores, do que é colocado ali, que a própria atividade física coloca, né? Na circulação sanguínea, no nosso corpo.
E também a convivência, né? Às vezes você vai para academia e faz amigos lá, né? Você monta um grupo de corrida, faz amigos lá. Você vai dançar, faz amigos, né? Então, ao participar, ao desenvolver qualquer tipo de atividade física, claro, considerando o seu gosto, você está desenvolvendo, cuidando da sua saúde física, mas também cuidando da sua saúde social, porque você acaba estabelecendo redes de apoio interessantes, né? E a rede de apoio, ela tem um papel muito grande, né? Por exemplo, se você quer emagrecer, você não vai andar com pessoas que te chamam para comer sanduíche, pizza toda noite, né? Se você quer emagrecer, você tem que fazer amizade com pessoas que vai te chamar para ir para academia, fazer uma caminhada, comer uma saladinha, né? E isso não vai ser um sofrimento, porque essa pessoa vai ter isso como valor e vocês vão criar uma amizade nesse sentido, de um apoiando o outro, né? Então, o tratamento de qualquer transtorno também passa por isso, pela valorização da sua rede de apoio também, né? E, claro, cuidando da saúde física, espiritual, mental, todas as dimensões. Lembra da roda da vida. Eu quero te agradecer mais uma vez, deixar o convite para o pessoal aí mais uma vez para se inscrever no canal e fique à vontade para você fazer suas considerações finais. Um abraço, gente. Mozart, muitíssimo obrigado, muito obrigada a vocês também que acompanharam, né? O pessoal da equipe aqui, Carla, pelo convite, muito obrigada. E fica aqui o convite para acompanhar o nosso trabalho. Todos esses transtornos e outros temas a gente discute lá no canal Saberes Psíquicos. É um canal que eu, Hélida, e juntamente com as professoras Cristiane Besbate e Lívia Espósito, fizemos para discutir assuntos da vida, do mercado de trabalho, carreira, né? E a gente inclui lá assuntos da saúde mental, incluindo esses transtornos e outros temas também, tá? Então fiquem à vontade para curtir, se inscrever, né? A gente fica nessa luta, né, moço? Com certeza. Se inscrevam nos dois, gente. Eba! Não custa nada. Custa nada. Lá, só né? ativar o sininho, clicar Pois lá no é. joinha, escrever e tá feito. Não vai doer nem o dedo fazer isso, né? Gente, um abraço. Um abraço, boa noite.